Na tua presença há abundância de alegrias. E a tua mão direita delícias perpetuamente. Ele sabia o que estava falando. Porque a presença de Deus é isto mesmo. A presença de Deus é uma fonte de alegria interminável. É uma pena que os chamados cristãos evangélicos, pouquíssimos conhecem esta realidade. E é o tipo de coisa que não dá para ensinar, que tem que experimentar. É como almoço, é como janta, é como café da manhã. Se você só vai saber se é bom se você provar. E se você se dedicar, todas as manhãs tomar o seu café, fazer a sua refeição, todos os dias você ter o seu almoço. É uma coisa que a pessoa tem que tomar a iniciativa. Ninguém pode fazer isso pelo outro. E enquanto não fazemos isto, não tomamos esta posição, essa decisão diária de desfrutar da presença de Deus, é inevitável que a nossa vida espiritual vai minguando e a vida cristã vai se tornando uma rotina. Para ser bem sincero, vai se tornando uma coisa chata, porque não há movimento, porque não há dinâmica, porque não há um exercício espiritual. E a culpa não é de Deus, nem do pastor, nem da instituição. A culpa é somente nossa, porque é uma decisão pessoal, não depende dos outros, depende só de você, depende só de cada um de nós. E esses momentos preciosos que Deus nos proporcionou aqui nesta manhã, devia ser a nossa rotina, entre aspas, nossa realidade experimental, vivenciada dia após dia. Porque, repetindo de novo as palavras de Davi no Salmo 16, na tua presença há abundância de alegrias. Não é uma alegriazinha, é abundância de alegria. Gozo. Nesses momentos, às vezes eu fico assim, um certo constrangimento, porque eu não sei se eu devo continuar ou se eu devo parar. Porque é como uma onda que vai te tomando. E não é uma coisa meramente emocional. Não é nada disso. É uma coisa espiritual, baseada em verdades, em princípios, em palavra de Deus. Como eu estou citando, de novo, o Salmo 16. Se a palavra diz que na presença dele há abundância de alegria, a alegria é um sentimento, é uma emoção. Então não há nenhum problema em emocionar-se na presença de Deus. É uma lástima que nem todos têm esta abertura, essa flexibilidade. Preferem ficar duros, às vezes indiferentes, e não desfrutam. Não são abençoados quanto poderiam e deveriam. E outra coisa, quando isso se torna uma constante na nossa vida, um exercício natural, entre aspas, essa presença se estabelece em você. E se a presença se estabelece em mim, sabe o que vai acontecer? Por onde eu for, eu vou levar essa presença. E se eu tenho a presença dele em mim, por onde eu for, eu vou levar essa presença e vou abençoar pessoas. Percebe a dimensão e os desdobramentos disso? Se você se priva disso, se você se retém, se você é fechado, se você tem a sua concepção, a sua maneira de ser e concebe cristianismo assim, quer dizer para você que não bate com o Salmo 16 e nem com o Salmo 9, versículo 2, que Davi diz: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. É que a gente não conhece a Bíblia. A gente conhece partes que nos interessam. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele só pode ser pastor se ele é Senhor. Como é que ele vai ser pastor de alguém que não está sob o pastoreio dele, sob o senhorio dele? A gente se engana. A gente pega a Bíblia e adapta os versículos à nossa conveniência. Isto é, sabe o que chama isso? Engano. Isso chama-se cegueira espiritual.
E não é uma novidade, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Certo? E o apóstolo Paulo disse também umas coisas seríssimas sobre o movimento do diabo no meio do povo de Deus. Lá no No 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15, Paulo diz assim: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se fazem passar por apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais é conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15. Anote esse texto, para você ler, meditar e orar em cima dele, para que Deus abra os seus olhos. Porque o que acontece, a realidade aí, desse texto, é que existem ministérios satânicos no meio do povo de Deus. Falsos apóstolos, falsos ministros da justiça, porque eles se transfiguram. Eles se fazem passar por algo que eles não são e enganam o povo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, que é o nome dele. Lúcifer significa anjo de luz. O nome Lúcio significa luz. Lúcio de luz. Lúcifer, anjo de luz. Se transfigura. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim dos quais é conforme a sua obra. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, Jesus também faz uma advertência tremenda a respeito desse movimento de engano e de cegueira espiritual. Quando ele explica a parábola do semeador, da semente que caiu no caminho, e vieram as aves dos céus e tomaram aquela semente, Jesus, dizendo aos discípulos, explicando, diz assim: estas aves dos céus representam Satanás, que tira-lhes do coração a palavra. Sabe lá o que é isso? Já parou para pensar nisso? Rouba-lhes do coração a palavra. O povo de Deus tem sido um povo roubado da palavra. E quer ser feliz desse jeito. Não tem como. Como é que eu vou ser feliz se eu não tenho a palavra? Porque a palavra é alicerce, fundamento. É base de sustentação. Se eu não tenho palavra, eu estou perdido. Se eu não tenho palavra, meu lar vai padecer. Minha esposa, meus filhos, meus netos, eles vão sofrer. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Se eu não tenho nada para delegar, para transferir, porque eu não tenho palavra, porque eu estou sendo roubado, que legado que eu vou passar para a próxima geração? Ontem à noite eu falava sobre isso, dando testemunho aqui na minha relação, o meu relacionamento com a palavra de Deus. Eu vejo a palavra como uma pessoa, porque Deus é a palavra dele. O verbo se fez carne. O verbo é palavra. A palavra se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus é a palavra dele. Então, se eu não tenho palavra armazenada, eu não tenho Deus. Eu não tenho alimento, não tenho esperança, não tenho força, não tenho vitória sobre o pecado. Por isso que nós caímos no pecado. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando eu falo pecado, não estou pensando só em pecados imorais. Tem muita coisa que é aparentemente imoral e que é pecado do mesmo jeito. Por exemplo, por exemplo, desdenhar é pecado. Está escrito em Provérbios. Desdenhar é dar com os ombros.
Esse Ademar está falando aí? Estou nem aí. Isso é pecado. Vai ter que dar contas. Eu não sabia, então eu fico sabendo a lista. Ó. Por isso que nós precisamos da Bíblia. Escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. Quem não tem palavra, peca, até desdenhando, até desprezando, até dizendo sim por fora e não por dentro. Pecado do mesmo jeito como matar. Deus não compactua com o pecado, porque Ele é santo. Nós cantamos aqui, tu és santo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou refletindo com você sobre questões pessoais, sobre nós mesmos, refletindo sobre mim e induzindo você a refletir sobre você. O que tem sido a sua vida hoje? Ontem eu lancei aqui algumas ideias baseado no texto de Coríntios, 2 Coríntios 6 e 2 Coríntios 10. Nesse trabalho com músicos, né, ao longo de anos, muitos anos, né, liderando, orientando, pastoreando, discipulando, treinando, convivendo. Essa turminha da música, eles têm muitas dúvidas. Então eles vêm a mim e fazem algumas perguntas. Pastor, Ademar, alguns chamam de Ademar, o que você acha de eu fazer isso ou aquilo? O que você acha de eu ouvir tal e tal música, para tirar a técnica? O que você acha? Eu digo, eu não acho nada. Aí eu devolvo a pergunta, o que você acha? Aí as pessoas ficam paradas assim, olhando para mim. Aí eu faço a segunda pergunta, para quem que você vive? Eu faço agora para você, para quem que você vive? Eu vivo para minha família. Parabéns. O que mais? Eu vivo para o meu trabalho, que eu preciso trabalhar. Muito bom. O que mais? Eu vivo para o meu ministério, porque eu amo o meu ministério. Parabéns. O que mais? Dificilmente as pessoas dizem, eu vivo para o Senhor. Quer saber a razão disso? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Isso chama-se cegueira espiritual. O diabo trabalha para impedir que você e eu tenhamos acesso à luz da glória, luz da glória, luz da glória do Evangelho de Cristo. Quer ver uma outra evidência de cegueira? Nós admitimos, assumimos que o encontro com Jesus implica em aceitar Jesus. Quem quer se evangeliza a pessoa, quem quer aceitar Jesus no seu coração? Quero dizer para você, meu querido, minha querida, que essa colocação é totalmente descabida. Ninguém não tem esse negócio de aceitar Jesus no coração. Jesus não precisa ser aceito, Jesus precisa reinar. Não é aceitar, é entregar-se. É rendição. É arrependimento. Pergunta lá, leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vê lá se Pedro fez esse tipo de pergunta. Quem quer aceitar Jesus, pelo amor de Deus, dá uma chance para Jesus. Você sabe lá o que é chegar diante de um Anás, de um Caifás, que era autoridade em Israel, dos judeus, que estavam lá em Jerusalém, na ocasião da festa, Atos 2. Você sabe o que é dizer para uma autoridade como aqueles homens que ordenaram a crucificação de Jesus? Sabe o que é chegar na cara deles com o dedo assim? Pedro fez isso. Esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo.
Aí o texto diz: e os judeus, com seus corações compungidos, disseram: que faremos nós, irmãos? Pedro disse: aceita Jesus. Foi isso que ele disse? Arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 se converteram. 3.000 se converteram. No capítulo 4, 5, mais 5.000 se converteram. 8.000 pessoas em 2 pregações se converteram. Só. Pedro não alisou ninguém, não fez média, e não falou o que o povo queria ouvir, que o povo gosta de ouvir. Ele falou o que o povo precisava ouvir: arrependei-vos. Não tem esse negócio de aceitar Jesus. Isso é engano. Isso é valor humano. Isso é terminologia evangélica, que não bate com a palavra de Deus. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Você vê? A palavra sempre nos confronta e nos induz a uma ação, uma iniciativa. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que confessar. Eu tenho que me entregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Inverte a ordem desse versículo. Não entrega o teu caminho ao Senhor. Não confia nele e ele nada fará. Então, meus amados, a Bíblia é um livro, mais do que um livro de leitura, é um livro de meditação. Eu não tenho assim aquela pressa de ler a Bíblia inteira em um ano. Eu gosto de ruminar. Eu prefiro ficar 10 anos para ler a Bíblia inteira, e assim eu posso ruminar, como estou fazendo aqui com vocês. E quando você rumina, né, o processo do ruminar é mastiga, engole, volta, remastiga, aí entra. É um mastigar e um remastigar. E aquilo que se tornou líquido passa a incorporar, fazer parte do seu organismo. Então, quando você medita, você rumina. E quando você rumina, aquilo que é transformado em uma realidade passa a fazer parte de você. Aí você é induzido, você é controlado por aquela verdade que agora está plantada, incorporada em você. Está dando para entender? Então, o que é que eu tenho que fazer para não ser enganado? O que eu tenho que fazer para não viver num estado de cegueira, visto que a palavra de Deus fala tudo isso que nós estamos vendo aqui? Ministérios satânicos. Não pensa que esses ministérios estão lá no candomblé, eles estão no meio do povo de Deus. Jesus falou que o joio e o trigo andam juntos, convivem juntos. Uma vez um pastor muito conhecido no Brasil, amigo meu, numa igreja grande, uma vez, não, fazem uns 15, 20 anos, sim, aquela conversa informal, ele disse assim para mim: pastor Ademar, o ministério estava florescendo, crescendo. Ele falou: pastor, eu quero dizer para você que nesta igreja aqui todo mundo é santo. Todo mundo é top. Então, passaram-se alguns anos, essa igreja que estava crescendo, se tornando visível, influenciando muita gente no Brasil, dividiu. E dessa divisão nasceram duas. O pastor dele, auxiliar dele, chegou num culto público, tomou o microfone e disse: a partir de hoje, esta igreja vai ser conduzida por mim, e você, meu amigo, vá em paz. Pegou de surpresa esse que me falou: a minha igreja é perfeita.
Tão perfeita que ele tinha um traíra do lado dele, um Judas. E ele não sabia. E o Judas dividiu a igreja. São duas grandes igrejas hoje. Então, iludir-se com a ideia de que a igreja é perfeita, todo mundo é santo, é bobagem. Ontem à tarde eu fazia um comentário mais ou menos relacionado a isso, dizendo que há pessoas convertidas emocionalmente e há pessoas regeneradas no meio do rebanho. A pessoa convertida emocionalmente, ela é igualzinha a outro, ou regenerado. Bonitinho, cheiroso, interessante, amiguinho, gosta das mensagens, gosta de andar no meio do povo, só não tem novo coração e nova natureza. Aí começa a pipocar lá na frente, começa a dar uns espiripaques lá na frente, e as pessoas ficam sem entender, mas como ele fez isso? Como ela fez isso? Então, era tão santo, mas não era convertido. Só isso. Pequeno defeito de fábrica. Tem que fazer um recall, né? Uma reposição de peça. Porque ele aceitou Jesus. Se ele se arrependesse, se rendesse a Jesus de verdade, ele não daria problemas técnicos lá na frente. Está falando de perfeição, impecabilidade? Nenhuma coisa nem outra. Eu estou falando de milagre. Eu estou falando do Evangelho da glória de Cristo. Não o Evangelho da glória dos homens. O Evangelho tem a ver com Cristo, não com os homens. É isso que a gente não sabe. Mas como? O Evangelho é para pregar a salvação? Sim, mas ele foca Jesus e não o homem. De novo, recorro às palavras do apóstolo Pedro. Esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. O que isso sugere para você, essas palavras de Pedro? Onde é que ele colocou Jesus? Em que posição? Deus o ressuscitou, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é que resiste a isso, meus amados? E o resultado foi com os corações compungidos, dizendo, que faremos nós? Os caras entram em desespero. Crise. Arrependei-vos. Se fosse eu, já falava seus cabas da peste. Mas não era eu, era Pedro. Né? Convertei-vos e tornem-se cabras celestes. De cabra da peste a cabras. Vamos escrever um livro sobre isso? E aí, meus queridos, quando Deus te leva, te induz a essa experiência, a mudança é interior, novo coração, nova natureza, a mente de Cristo, templo do Espírito Santo, promessas da palavra plantada. Sabe o que está escrito lá em Atos 3, 25? Diz assim, vós, diga comigo, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com Abraão, seu servo, dizendo, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Então a nossa herança é profética. Filho de profeta é o quê? Profetinha, né? Então nossa herança, nosso DNA é profético. O que é ser profeta? É ser a boca de Deus. Paulo diz, ele pôs em nós a palavra da reconciliação e nos confiou o ministério da reconciliação. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse, rogasse. Então é mais do que convidar a pessoa para aceitar Jesus, é
reconciliá-la com Deus, porque eu tenho a palavra da reconciliação, foi colocado em mim o ministério da reconciliação, e a minha herança é profética. Eu sou o templo do Espírito Santo, e Ele me deu um novo coração, me deu uma nova natureza, me deu a mente de Cristo. Veja que instrumental maravilhoso, irmãos! Que equipamento melhor que a tropa de elite. Olha que coisa completa, mente de Cristo, novo coração, nova natureza, herança profética e ministério da reconciliação. O que mais que eu quero, pastor? O que mais eu preciso? Agora, o diabo não quer que a gente veja essas coisas que estão na palavra. Ele quer que a gente viva assim, blind, cego. Eu sou crente, sou feliz, mas sou cego. Difícil. Já viu? Imagine uma pessoa cega que depende de uma muleta, que não sabe para onde vai, depende de ajuda. É uma pessoa totalmente limitada. No terreno espiritual é assim também. Se eu sou espiritualmente cego, sou totalmente incompleto. Então, Paulo está dizendo, o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, ele está encoberto. Versículo 3 de 2 Coríntios 4. Porquanto Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas o versículo 6 é a resposta. Mas Deus, diga, mas Deus, que das trevas resplandeceu a luz, é quem ilumina o nosso coração para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, só é cego quem quer. Só é cego quem gosta das trevas. No Evangelho de João, Jesus disse: quem é da luz, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem não é da luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tem gente que gosta de ser cego, gosta das trevas, não quer se expor, porque a vida é duvidosa, é questionável, não resiste a um teste. Não há, como consequência disso, também não há estabilidade, não há firmeza, não há alegria, não é vida, isso é religião. Como os judeus religiosos da época de Jesus. Será que eles eram felizes? Eu acho que não. Acho que não é possível ser religioso e ser feliz. Porque a felicidade é uma pessoa. A religião é um obstáculo entre essa pessoa e o indivíduo. A felicidade é Jesus. Na tua presença, abundância de alegrias. A alegria do Senhor é a nossa força. Então é uma pessoa. E a religião se coloca entre essa pessoa e eu. Porque a religião satisfaz a mim, mas não satisfaz a ele. Agora, o arrependimento satisfaz a ele e remove a religião. Arrependimento e religião não combinam. Eles não se dão bem. O arrependimento quer resolver, quer tratar, quer consertar. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece nas trevas. E agora? Quem não ama está nas trevas.
Quem está nas trevas, se não se arrepender, vai morrer e vai para o inferno. 1 João 3,14, esse texto. Eu sei que eu passei da morte para a vida, porque eu amo os meus irmãos, porque eu amo o pastor da igreja, porque eu amo a pessoa aí de fora. Ah, mas você não conhece, como é que você pode amar? Independe. O amor é uma presença. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto, a Bíblia resolve. A gente quer questionar, mas como é que se ama se você não me conhece, mano? Eu respondo para você a Bíblia. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pronto. Pronto, acabou a conversa. Eu posso, se esse amor está em mim, como diz Paulo lá em Romanos 5,5, na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Se esse amor está derramado no meu coração, eu posso manifestar amor com qualquer pessoa aí fora. E isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Tantas vezes você viu uma pessoa passando necessidade e você estendeu a mão a ela. Por quê? Porque você foi movido. Você fica constrangido, você não consegue ficar indiferente. Uma vez eu fui fazer uma compra no supermercado lá, na hora que fui fazer o pagamento no caixa, a moça estava assim, chorando descontroladamente. Eu fiquei muito incomodado com aquilo, porque não tinha ninguém perto. Aí eu perguntei, você precisa de alguma coisa? Ela falou, não, está tudo bem. Aí eu pus a mão nela e abençoei ela. Então seja abençoada em nome de Jesus. Eu não conhecia ela. Mas o amor de Deus no meu coração me moveu a abençoá-la, a me interessar para a situação que ela estava enfrentando. Amém? O diabo não quer que a gente viva nessa dimensão do cristianismo. Que nós andemos, como é que é? Se andarmos na luz, temos comunhão. Ele não quer que a gente tenha comunhão. Não quer que a gente seja amigo, não quer que a gente se ame, não quer que a gente se perdoe, não quer que a gente viva, não quer nada. Ele quer, vem para matar, roubar e destruir. Rouba a palavra do coração, rouba a louvor e adoração, rouba uma vida devocional, rouba o relacionamento marido e mulher, e ele é ladrão. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Aos quais resisti firmes na fé, aleluia. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está... Eu não estou falando isso para pôr medo, gente, estou falando isso para abrir os olhos. Que a sua esperança, seus recursos, suas armas, sua armadura está aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Capacete, peitoral, os pés calçados, os lombos cingidos e a espada do Espírito Santo. Não há diabo que aguente isso. O homem revestido dessa armadura, não é que a gente vai sair desafiando o diabo, cadê você? Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do que eu tenho. Eu estou falando das ferramentas que Jesus me conferiu, a mim e a você. Eu estou falando da armadura de Deus. Estou falando da espada do Espírito, do escudo da fé. Nós não precisamos temer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria. Ainda que a guerra viesse contra mim, nele eu confiaria, porque eu sei que no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão e à sombra das suas asas eu estarei seguro. Queria encorajar vocês nesta manhã, irmãos. Queria desafiar você a um relacionamento com a palavra. É diferente de ler, é relacionar. É um outro negócio, é um outro naipe, é outra dimensão. Como é que faz isso?
Abra a Bíblia, peça a direção do Espírito sobre o livro que Ele quer que você leia e fica ali num capítulo. Não tenha pressa. Ah, mas só tem 10 minutos. Então, 10 minutos num capítulo. E pega a palavra, se risca. Eu sou muito detalhista. Uma palavra me chama a atenção, eu já vou... Por exemplo, Atos 9, 31. E a igreja se edificava. Eu estava lendo assim. A igreja se edificava. Aí o Espírito falou no meu coração. Igreja que a igreja se edifica. Uma das características da igreja verdadeira é que ela se edifica, não se divide. A igreja se edificava. E com o auxílio do Espírito Santo crescia em número. Aí tem um ouro aqui. Com o auxílio do Espírito Santo. Então, o crescimento da igreja, pastor, é o ministério do Espírito Santo. Não é aquelas... Entendeu? Aquelas fórmulas mágicas de crescimento. Faz isso que vai dar isso. Só existe alguém que pode produzir o crescimento da igreja em número. O Espírito Santo de Deus. Agora, por que eu cheguei a essas conclusões? Porque eu parei para ler. E não tive pressa. E quando eu parei para ler com interesse, com fome e com sede, o Senhor começou a me ensinar essas coisas. E o versículo termina assim: e a igreja vivia no temor do Senhor. Igreja que é a igreja vive no temor do Senhor. Igreja que é a igreja não tem competição, não tem murmuração, não tem crítica ao pastor, à família do pastor, não tem divisão, não tem fofoca. Não tem. Se a nossa igreja é assim, nós estamos desqualificados, correndo o risco de não ir para o céu. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso, meu querido, minha querida? Que nós corremos o risco de ir para a eternidade sem Jesus? Por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino. O que você acha disso? O que é ser murmurador? Não gostei. O que você acha? Isso é murmuração. Isso é demônio. Quem se dá essa prática é murmurador. E os murmuradores não herdarão o reino, diz a palavra de Deus. Qualquer um de nós pode entrar por esse caminho. Se não nos arrependermos, não mudarmos de atitude, se morrermos, nós vamos para o inferno. Então a Bíblia é uma mentira. Mas não é bem assim, isso é muito radical, não. Radical é a Bíblia, eu sou um fracasso. Os murmuradores. Por exemplo, pessoa que... ontem nós citamos o Provérbios 11, 24. Aquele que retém, além do que é justo, lhe será por pura perda. Mas o que dá liberalmente, lhe será acrescentado mais. Por exemplo, pessoas que estão na igreja e se dão ao direito de não dizimar, de não ofertar. Sobre várias alegações e justificativas. Só que a Bíblia diz que quando nós não dizimamos, não ofertamos, nos tornamos ladrões. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E acontece, meu queridão, minha queridona, que Deus não tem filho ladrão. E acontece que a Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. E isso é pecado como qualquer outro, como aquele do desdenhar que eu falei agora há pouco. Desdenhar é isso. Meu pai falou, eu faço o que eu quero. Isso é pecado. Roubar a Deus é pecado. Não dizimar, não ofertar na casa de Deus é pecado. É que eu não sei para onde vai meu dinheiro. Seu dinheiro? Quem disse que é seu? Então você não conhece a Bíblia. Coríntios 9:10. Aquele que dá pão para quem come e semente para quem semeia, aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. A Bíblia é uma bênção. Leia. Você vai ficar sabido, inteligente e vai errar menos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar.
Quem dá pão para eu comer é o Senhor. Quem dá a semente que eu tenho, vem dEle. Eu não tenho nada. Minha provisão vem do Senhor. E Ele vai aumentar a minha sementeira, se eu obedecer a sua palavra. O dinheiro não é meu. O dinheiro não é seu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O dinheiro, ele é feito de papel. O papel, ele é extraído da madeira. A madeira vem da árvore. A árvore está plantada na terra e a terra é do Senhor. Então o dinheiro não é seu. Porque se Deus fala assim, não vou mais permitir que nasçam árvores no mundo, então não terá mais dinheiro em espécie. Ah, mas tem o cartão de crédito, lá. Cartão, dinheiro de plástico. Mas o plástico é tirado da borracha. E a borracha vem da árvore, e a árvore está na terra, e a terra é do Senhor. Logo, o dinheiro de plástico não é seu também. Quer mais? Tem mais bala na agulha aqui. O meu violão. Oh, Senhor. Obrigado por esse violão que eu ganhei da igreja metodista. Esse violão não é meu, não é seu, não é nosso. Ele é feito de madeira, que veio da árvore, que está na terra, e a terra é do Senhor. Então, obrigado pelo teu violão, Senhor, que nós podemos usar. Mas o meu carro, seu carro. Quem disse? Algum carro anda sem pneu? Só se for um carro virtual, né? Monotrilho. Mas o monotrilho anda sob impulso da energia elétrica, que é produzida pela água e a água é do Senhor. Então não tem jeito. Esse carro precisa... Aquele carro que eu estou vendo lá é um Up? Não, o que é aqui? É um Palio. Ele tem 4 rodas, e nessas rodas tem 4 pneus. Esses pneus são feitos de borracha, que é tirado da árvore, que está plantada na terra, e a terra é do Senhor. De quem é esse carro? Mas a minha mulher, sua mulher? Essa história vai longe, irmãos. E nós vamos chegar à conclusão que nós não somos donos de nada. Os meus filhos, seus filhos, herança do Senhor são os filhos. O que sobrou para mim? Nada. Mas eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. Você não ser uma igreja sozinho, né? Mas se você... Veja a frase. Eu tenho os 9 dons do Espírito. Quem são os dons? Meus ou do Espírito? Então são dons do Espírito Santo em mim. É diferente. Mas isso não me faz dono dos dons. Que Paulo ainda completa dizendo que ele distribui, reparte como ele quer a quem quer. Os dons são dele. Mas eu tenho unção, a minha unção eu derramo sobre vocês. Sua unção? Comprou onde? 1 João 2,20, vós tendes a unção do Santo, e ela fica em vós, e ela vos ensina todas as coisas. A unção não é minha, é do Santo. O que mais? A lista? Então, tudo isso, meus irmãos, é Deus revelando a nós sua palavra, para que nós vivamos com temor, com responsabilidade, com compromisso e com fidelidade diante dele todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus põe limites, percebe? Quando fala que uma coisa é minha, Deus fala, não é sua, Ademar. Quando fala, o dinheiro é meu, não é, o dinheiro não é seu, porque ele vem da árvore, que está da madeira, que vem da árvore, que está na terra, e a terra é minha, o dinheiro é meu. Meu é o ouro, minha é a prata. É a prata. Naquele dia o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. João 22, acho que 25. Naquele dia o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata. Então, o meu recurso não é papel, é uma pessoa.
Quem tem Deus tem recurso. Quem não tem Deus, pensa que tem recurso, porque a qualquer momento isso vai minguar. Vai acabar. Amém? Eu acho que é isso. Reflexões do tio Ademar. Então eu queria, sim, só abrir o coração com você, nesses pensamentos, nesses princípios da palavra, que eu tenho buscado viver, né? Não estou falando como um teórico aqui, estou falando como algo que eu tenho desejado, tenho procurado colocar em prática junto com a minha família, minha esposa, nossos filhos, e nós temos colhido o fruto disso. Ensinamos nossos filhos a serem ofertantes e dizimistas desde pequenos, e eles mantêm esse compromisso com o Senhor, e eu consigo ver a prosperidade na vida deles. Minha filha fez 2 anos de casada agora, um mês retrasado, e ela com o Diego, meu genro, eles adquiriram um apartamento, compraram na planta, eles têm casa própria. Meu filho, que mora na Finlândia, tem sido próspero também. A minha filha do meio, que é solteira, eu vejo a marca da prosperidade, né? A gente não faz campanha de prosperidade, não. A gente só lê a Bíblia, crê na Bíblia e põe em prática. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, diz assim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. Faça a prova. Seja dizimista, fiel, seja ofertante. Movido o quê? Pelo interesse em recompensa? Não, movido por amor. Por obediência à palavra do Deus, que é seu Pai, a quem você ama. Tudo que nós fizermos por amor produzirá fruto permanente, abençoador a nós e a quem estiver perto de nós. É sempre bom lembrar, cada vez que você se torna obediente à palavra de Deus, você vai ser abençoado e quem estiver perto de você também. Família, amigos, vizinhos. Porque as pessoas vão ver que você é diferente. Você tem uma alegria estável, visível no brilho dos olhos. Mesmo que você esteja doente, passando por lutas, você é feliz. Porque a felicidade é uma pessoa, ela mora em você. E você tem um compromisso com Ele, de amá-lo, de obedecer a sua palavra. Tudo vai dar certo. Salmo 128. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É abençoado. Feliz será e tudo lhe irá bem. É a promessa. Tudo lhe irá bem ao homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Homens, quantos homens tem aqui? Então, meu querido, crava essa palavra no seu coração. Seja você a ilustração do Salmo 128. Seja você o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você vai ser feliz, tudo vai bem, sua esposa, seus filhos serão grandemente abençoados. Versículo 4: assim será feliz o homem que teme ao Senhor. Temor e felicidade andam juntos. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e nos ajuda. Pode trazer sua oferta, seus dízimos. Deus ama aquele que dá com alegria. Saia do seu lugar e traga aqui a sua oferta. Isso diante
diante dele nos prostramos. Deus ama aquele que com alegria. Seja abençoado ao ofertar ao Senhor nesta manhã. Queremos o teu nome engrandecer. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcada, e transbordante, que encherá todo o vosso regaço. O homem infiel será acumulado de bênçãos. Aquele que dá liberalmente lhe será acrescentado mais. Aquele que dá pão para quem come, semente para quem semeia, aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Trazei os dízimos à casa do Senhor, casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Vamos ofertar ao Senhor Jesus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda sempre. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos mostramos, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Pai, obrigado. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Vamos declarar, pois só tu és o Deus eterno, Senhor, sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre todo, sobre tudo. Terra e céu. Consagrar essas ofertas e dízimos. E antes de orar, eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, que a principal oferta que o Senhor espera receber de mim e de você somos nós. Eu sou a oferta. Esse dinheiro, esse dízimo me representa. Esse é um princípio lá do Levítico, capítulo 1, que diz: imporá a mão sobre o animal para que seja aceito em lugar dele. Então aquele carneirinho representava o ofertante, porque a oferta é a pessoa. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício.
Vivo, santo e agradável. Vamos nos ofertar ao Senhor? Você pode levantar as suas mãos? Com seus olhos fechados, com as suas próprias palavras, diga: Senhor, eu sou a oferta. Vai falando. Eu te agradeço, Senhor, nesta manhã maravilhosa, porque Tu tens aberto os nossos olhos através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós vamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração abastecido da palavra, consequentemente abastecido de alegria, de esperança, de fé. Oh, aleluia, Senhor. Eu sou a oferta para Ti, Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Senhor, é Teu. Minha vida, minha casa, a minha esposa, meus filhos, meus netos, Senhor, ministério é Teu, tudo é Teu, Senhor. Eu devolvo para Ti, consagro para Ti mais uma vez. E te louvo, Senhor, porque Tu tens aberto as janelas dos céus. Tem sido uma verdade essa palavra na minha vida. Tu tens, Senhor, derramado bênçãos tais, e com elas a maior abastança, e eu te louvo por isso, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa os homens desta igreja, as mulheres, jovens, adolescentes, crianças, os idosos, pastores, líderes. Seja esta igreja uma igreja marcada pela alegria do Senhor, pela força da palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, pela autoridade espiritual, pela expressão e a vida em amor, relacionamentos saudáveis, transparentes, sem murmuração, sem o espírito do diabo, Senhor, que é espírito de divisão. Mas seja uma igreja, Senhor, de homens e mulheres quebrantados pelo poder da palavra, homens e mulheres ensináveis, flexíveis, amantes da Tua palavra, obedientes à Tua palavra, que se amam uns aos outros, que constroem a igreja do Senhor, que edificam a casa de Deus. Sejam abençoados, queridos, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus. Queria encerrar aqui a minha parte, só lembrando aqueles que talvez não saibam, eu trouxe aí materiais, esses livros sobre ensinos bíblicos, princípios bíblicos de uma vida de adoração, uma vida com Deus, uma vida de obediência à palavra. Esse, o que a igreja deve cantar, o poder da música, serviço de adoração. O pessoal, quem são do Ministério da Música? Deixa eu ver. Vocês têm que comprar esses livros. Entendeu o recadinho sutil? Entendeu? Por que eu estou falando isso? Isso aqui é manual. Eu não estou fazendo anúncio de livro para vender livro. Eu não preciso vender livro. Mas isso aqui foi registro de Deus derramado no meu coração. Uma história de 40 anos de caminhar com o Senhor e a Sua palavra, como você ouviu falar nessa manhã. Então aqui é a palavra de Deus transcrita e experimentada, provada e colhida os frutos. Então são os 3 livros: adoração, estilo de vida. Então, principalmente o pessoal da música tem que comprar. Se não comprar, eu vou ficar na porta ali, examinando um por um. Brincadeira. CD Comunhão, Adoração 6, que tem essas canções as mais conhecidas, algumas que cantamos hoje, como Louvemos ao Senhor, né? E uma história de amor, que é o nosso trabalho mais recente, Ademar de Campos em Família, que é a foto dos meus filhos, minha nora, são os meus eternos companheiros. Obrigado, Deus abençoe vocês, um beijo grande, até a próxima. Amém, graças a Deus. Por falar em que nada é nosso, acabei de ganhar um tecladista.